Bom dia! Vamos lá acordar, pessoal. Eu sei que nós vivemos quase em regime de fim de semana, não é? Neste momento. E, portanto, a tendência é para dormirmos até mais tarde. Bom, mas nós temos um following muito fiel e ainda tem sido mais fiel nas últimas semanas. Portanto, eu confio que daqui até ao final do programa a malta vai despertar e vamos conseguir acompanhar os principais assuntos que nos preocupam. Só uma preocupação, que estamos ainda no período de ordem do dia e hoje é, deixa-me lá verificar a data que é para não haver problemas, ok? 19 de março do ano da graça de 2019. Já meditou sobre o dia 19 de março? Eu acho que é o dia do pai hoje, não é? Infelizmente não consigo ter os miúdos aqui ao pé de mim, mas são ossos do ofício. O que é que eu gostava de lhe dizer sobre isto? É uma situação estranha, não é? Estarmos confinados em casa, sair só para aquelas coisas absolutamente essenciais e termos de celebrar datas como o Dia do Pai numa situação destas. Mas enfim, a vida é o que é, nós estamos constantemente a ser testados e seguramente aquilo que nos está a acontecer era algo com que nós nunca contávamos e nunca contaríamos passar e viver. Mas coragem, vai seguramente haver mais dias do Pai para nós celebrarmos de forma diferente, até celebrarmos com outras pessoas. Eu, infelizmente, desse ponto de vista, já não tenho pai, portanto, melhores dias virão. Agora, uma coisa é certa, é que para podermos gozar mais dias do pai, é importante que a gente siga aquilo que as autoridades nos vão dizendo neste momento. Segundo ponto do período de ordem do dia, dizer que estou um bocado preocupado com o número de pessoas que vou vendo de maior idade, aquilo que nós normalmente chamamos séniores, e que Maria Leonor Azevedo Miranda diz-me que estamos em 2020. Obrigado, Maria Leonor. Desculpa lá, despistei-me, continuo com a mania de 2019. Bom, mas dizia eu, estou muito preocupado porque continuo a ver pessoas de mais idade, aquilo que chamamos séniores, não tomarem os cuidados que deviam tomar. Continuo a ver muitas pessoas destas na rua, muitas vezes em zonas onde se percebe que estão próximo de outras pessoas, e mais, tenho o relato de amigos meus que dizem que os pais querem continuar a fazer a vida como faziam. Ora, não há nada mais arriscado do que isto. É bom chamar a atenção para este ponto. 99% das pessoas que estão a morrer em Itália são pessoas mais velhas e com outras patologias, não é? Que normalmente se vão somando com a idade. Diabetes, problemas pulmonares, problemas oncológicos e outras doenças que vão debilitando o organismo humano, nomeadamente nas nossas defesas. Portanto, era bom que os pais e as pessoas mais velhas deixassem que nós agora tomemos conta deles. Também não quero mais repetir isto. Terceiro ponto do período de ordem do dia. Comentar dos assuntos mais tristes que vivi nos últimos tempos, que foi a morte de Vieira Monteiro. Eu fui uma das pessoas que soube há dias que ele estava internado. Não disse aqui, nem iria dizer nunca, confirmei a informação. Sabia que estava em estado grave. E por uma questão, é daqueles momentos mais difíceis da vida de um jornalista, que é confrontado com uma notícia, com uma informação e com outros valores, não interessa quais são, qual é a nossa opção. E eu optei pela opção de não dizer nada. Como disse, confirmei a informação, junto de pessoas próximas. Sabia que ele tinha outros problemas de saúde e, infelizmente, esperava nunca ter de chegar aqui e comentar isto. E ontem foi um dia muito triste por causa disso. Mas o que eu tenho a dizer sobre isto? Bom, eu conheci António Vieira Monteiro nos anos 90, quando eu ainda era quase estagiário de jornalismo. E impressionou-me sempre a postura de retidão daquele homem. Uma pessoa difícil, não tinha um feitio fácil, mas muitas vezes nós confundimos o não tem um feitio fácil com mau feitio. E não é. Às vezes é a assertividade e às vezes é a forma muito séria e muito clara, cristalina com que as pessoas estão na vida pessoal e na vida profissional. Ora, Vieira Monteiro era uma pessoa destas. Eu conheci-o em vários bancos, Caixa Geral de Depósitos,
BNU, conheci-o já quando foi para o Santander e depois da integração que fez de Santander. E recordo uma vez numa conversa com António Horta Osório, o atual presidente do Lloyds, que quando Vieira Monteiro porque ele foi buscar Vieira Monteiro para o grupo Santander e na altura quando fiz a pergunta a António Osório, sabendo que conhecia a Vieira Monteiro, António Osório disse-me assim: Camilo, vão ficar todos surpreendidos com a qualidade do Vieira Monteiro. Eu não tinha dúvidas, porque já o conhecia de outras instituições. E, de facto, os últimos anos dele à frente do Santander mostraram isso. Recordo-me com muita saudade de um almoço com ele. Eu, ele e outra pessoa, que não quero mencionar aqui porque não sei se a pessoa vai achar piada a isso, no Santander, um pouco antes dele ter deixado de ser CEO. Neste momento era chairman. E aí perdi qualquer dúvida. A seriedade, a forma como defendeu os interesses da instituição face a algumas parvoíces do Estado, nomeadamente a história dos swaps. Portanto, fica a saudade de um grande gestor e fica a tristeza de ter perdido um amigo. Porque para mim, Vieira Monteiro era um amigo. Bom, vamos então à agenda de hoje e àquela parte mais difícil, que é a declaração do estado de emergência em Portugal. O que é que eu gostava de dizer sobre isto? Em primeiro lugar, eu vou repetir uma coisa que disse ontem, porque parece que há pessoas que não percebem, não leem, não ouvem e depois vêm para aqui mandar bocas. E se há uma coisa que me incomoda, são os idiotas que não leem, não ouvem e depois mandam bocas. Como aconteceu ontem com uma senhora e mais um senhor que fez panda com ela. Ai, você, no domingo dizia uma coisa, ontem dizia outra. Oh, filha, veja se percebe uma coisa. Se a situação muda, a nossa análise tem de acompanhar a situação. A menos que a querida queja que eu seja como um cunhal, não é? Passou a porcaria da vida toda a defender os mesmos tabus, com a mesma cassete. Oh, filha, eu não sou o cunhal, percebeu? Portanto, se a situação à minha volta, sobre a qual eu penso e analiso, mudou, a minha análise ajusta-se. Então, o que é que mudou, querida criatura? Muito simples. Foi o que eu expliquei ontem. Entre domingo e ontem, os portugueses levaram um banho de realidade. E você deixou de ver os comportamentos de risco que via no domingo. E, portanto, se para mim no domingo era importante declarar o estado de emergência, ontem já não era. E não é. Eu vou continuar a explicar por isto. Não é. Porquê é que eu estou a dizer isto? Porque a análise que faço ao discurso do Sr. Presidente da República divide-se em dois aspectos. Em primeiro, Marcelo quis apagar a imagem lamentável que deu nos últimos 15 dias. Do indivíduo refugiado dentro de um bunker, provavelmente borrado de medo, desculpem-me a expressão, não é? Mais a sua característica de hipocondríaco. Quis apagar tudo isto com uma atitude mais abrangente, sólida, assertiva e com um discurso à la Marcelo, não é? Eu não me... Como é que ia dizer, que é para não dizer uma palavra chata? Eu não me compadeço com isso. Eu acho que os líderes são para estar no lugar, com eles no sítio, quando é preciso. E esse, quando é preciso, é correr riscos. É para isso que nós estamos neste mundo. E, sobretudo, é para isso que nós estamos em funções públicas. E, portanto, quando uma situação como aquela que nós estamos a viver acontece, nós não podemos ter líderes em casa. Marcelo assustou... segunda componente. Marcelo deve ter ficado preocupado com a investida do André Ventura. E, portanto, tinha que aparecer por cima a propor alguma coisa que desse a ideia de que, primeiro, está preocupado com o país, e genuinamente está, é óbvio, mas, por outro lado, que é uma coisa abrangente, que vai envolver o Presidente da República, a opinião pública, o Governo, a Assembleia da República, a opinião pública e a própria Presidência da República. Bom, eu acho que chegou tarde. E já agora, voltar à história do estado de emergência. Se você for ver aquilo que são os pontos principais do discurso do Presidente da República e do decreto presidencial, aquilo não muda muito em relação à situação atual. Eu sei que desde as 0 horas de hoje nós estamos em regime especial. Mas repara uma coisa, aquele decreto fixa as linhas gerais dentro das quais o Governo pode atuar. Ou seja, imagine que não é preciso
recolher obrigatório, outra coisa qualquer. Se o governo não legislar, aquilo não é aplicável. Por aquilo que eu li até agora. Mas isto fica nas mãos do governo decidir qual daquelas medidas são medidas gravosas, podem ser aplicadas. Ou seja, você perguntará assim, então, mas qual é a diferença? Olha, é exatamente essa. Entre o regime com que nós estávamos e o regime que vai vigorar com o estado de emergência, a diferença não é grande. E porquê que não é grande? Porque aquelas medidas não se aplicam automaticamente. Vão depender de um decreto-lei do governo que deve estar aí a ser feito. Mais hora, menos hora deve estar a ser feito. Agora, o que é que eu espero? Que o governo não utilize aquilo em toda a sua extensão, aquilo que o Presidente da República meteu no seu decreto presidencial e que foi apoiado pelo Conselho de Estado e também votado na Assembleia da República, porque eu sinceramente acho que não faz sentido. Eu repito, nós não podemos parar a 100% a economia. Que é o que acontece quando a gente tem estado de emergência. Você dirá, então, mas qual é a diferença que faz? É muito simples. Olha, se de hoje para amanhã houver uns malucos quaisquer num setor fundamental da economia, eu já lhe descrevi aqui vários deles. Olha, água, luz, gás, distribuição, farmácias, saúde, seja o que for. Se alguns deles começarem a fazer disparates, o governo tem a autoridade para chegar lá e dizer assim, não é assim, é assado. Há outra razão para eu não gostar da ideia do estado de emergência. É que o estado de emergência suspende direitos e permite ao Estado fazer coisas que não são agradáveis, por exemplo, tomar conta de propriedade privada. Ora bem, não é por acaso que o PCP se absteve ontem. O PCP foi um partido que toda a sua vida lutou contra a ditadura. Portanto, tem aquele trauma da ditadura. Isto é um exagero, obviamente. Nós já não, hoje, quase 50 anos depois da Revolução, não precisamos ter esses complexos. Mas eu percebo isto. E, portanto, eu espero que o Governo faça um uso muito leve daqueles poderes que o decreto presidencial sobre o estado de emergência preveja. Bom, ponto seguinte. Quanto tempo é que já vamos com isto? Epá, 5.800 pessoas, caramba, fantástico. Em quase feriado é muito bom. Bem, Programa Económico do Governo. Andava eu aqui a queixar-me que o Programa Económico do Governo nunca mais saía, diabo 4. Bem, compreensivelmente. Nestas coisas não se legislam em cima do joelho, as situações que têm que se enfrentar não são fáceis e, portanto, quando ontem estava eu, curiosamente, a fazer ainda a cor do dinheiro e estava a mandar mensagem, olha, o Governo está em direto, não sei quantos, quem é que estava em direto? O Pedro Cisa Vieira e o Mário Centeno. Primeiro ponto, eu não sei se reparou, o body language dos políticos nestas alturas é muito importante. E porquê é que lhe digo isto? Olha, primeiro, Pedro Cisa Vieira, postura de Estado, mas percebendo-se que havia alguma dificuldade em abordar o assunto. Mário Centeno, completamente perdido. Achei interessante. Você viu o discurso de Mário Centeno? Naquelas partes em que Mário Centeno não tinha nada escrito, parecia um amador. Nomeadamente no fim. Eu acho que Mário Centeno não quis ficar atrás da postura que Pedro Cisa Vieira teve. E no fim, quando ele faz aquela declaração e começa a pescar os pontos, ponto 1 a 1, a gente olhou para aquilo e dizia, peraí, o que é isto, Mário? Estás a fazer... Estás com uma rábula que não descreveste e, portanto, estás a andar fora de pé. Bem, isto não é só porque não é a matéria que ele conheça, é porque a malta não sabe o que se vai passar. Vejam uma coisa. Na semana passada, Pedro Cisa Vieira anunciou medidas de apoio à economia, 200 milhões de euros, garantias, não sei quantos. Ontem estava a anunciar outras. Ontem já foi quase uma bazuca, o Governo anunciou, em várias áreas. Eu não consigo percorrer aqui todas elas neste momento, porque não há espaço nem tempo para isso, mas todas aquelas medidas vão num certo sentido, que é garantir que a economia não para. A economia não vai parar? Não sei. Aliás, aquelas medidas vão evitar que a economia não para? Não sei. E tenho muitas dúvidas. Acho que a situação é tão grave, acho que a paragem de certos setores da economia é tão grave que vai ser muito difícil que aquele conjunto de medidas anunciadas resolva o problema. O que é que eu estou a dizer com isto? Acho que na próxima semana, ou daqui a 2 semanas, ou 3, nós vamos ter outro pacote do governo. Porquê? Olha, e não se pode criticar, atenção. Não me vão ver a mim criticar isso. Vão ver medidas em concreto, como uma delas que eu vou falar a seguir. Mas porquê? Porque ninguém conhece isto. Ninguém passou por isto. Não é só em Portugal, é em todo o lado. Nós podemos dizer assim, meus senhores, é possível
minimizar o problema? É. Nós podemos dizer, é possível fazer updates constantes? É. O que nós não podemos pedir nesta altura é que aquelas setas que são lançadas neste momento para o problema atingem certeiramente o alvo. Ninguém sabe. É uma coisa nova. Se nós tivermos a economia, contas públicas, nomeadamente bem defendidas, isto fica mais fácil? Fica. Infelizmente não temos, que sabe qual é a minha opinião sobre isso. Bom, onde é que eu quero chegar? Nas próximas semanas vamos ver updates disto, em função da forma como a economia estiver a comportar, mais em função da forma como a Europa estiver a decidir. Isto é muito importante. A malta critica a Europa, insulta a Europa. Aliás, vou-lhe dizer mais. Nós vamos passar por tempos, nos próximos meses, em que as pessoas vão começar a falar mal da União Europeia, vão criticar tudo e mais alguma coisa, vão dizer fecha as fronteiras, nós decidimos melhor que os outros. Bullshit. Mande-os passear, ok? Número 1. Uma parte são agendas próprias. Há partidos que vão fazer isto. Percebe? Porque sabem que se as decisões forem tomadas em Portugal podem fazer mais disparates do que tomadas com Bruxelas. A segunda é gente que não percebe nada disto. Eu vou-lhe dizer aqui, a Europa nunca esteve tão bem preparada para enfrentar problemas como está agora. Não é verdade que está preparada para todos os problemas. Já disse aqui ontem. Mas nós estamos muito melhor do que nessa altura. E vamos ver a seguir com as medidas que o BCE anunciou ontem. Ou seja, não vale a pena nós entrarmos em pânico. Se o mundo acabar, não vai acabar nada. Percebe? Nós temos de ter paciência e temos que ir aprendendo com a navegação à vista, que é aquilo que o Governo está a fazer neste momento. E por falar em navegação à vista, há medidas que estão naquele plano, que já uns anunciados na semana passada e outros ontem, que é bom que o Governo olhe bem para o problema. Até porque Pedro Silva Vieira é uma pessoa com experiência empresarial. Que é, por exemplo, a história sobre os impostos. Eu espero que o Governo seja um bocadinho mais cuidadoso na formulação da medida, porque não chega a dizer que está diferido. Repara uma coisa, as empresas que neste momento não podem pagar IRC, ou pagamento especial por conta, daqui a 3 meses eu aposto consigo que também não vão poder. Porque em 3 meses a economia não vai retomar. O que é que isto significa? Que se calhar nós vamos criar um sistema muito light para permitir às empresas que vão pagando em prestações nos próximos anos. Não é daqui a 3 meses nem a 6 meses. Vai ser nos próximos anos. Percebe? Segundo ponto. A história do layoff, que é muito importante. A CGTP, e eu espero que o GT não vá atrás disto, está a fazer demagogia com a história de não se pode libertar trabalhadores. Não se pode o quê? Querem matar as empresas de vez? Vai ver o think tank de ontem. Jorge Barrão, Joaquim Aguiar, uma audiência brutal, com o maior número de views de sempre, a explicarem qual é o problema e para onde é que isto vai parar. O Jorge Barrão explicou muito bem ontem que os países onde há menos desemprego são países onde há mais flexibilidade nestas coisas. Dar ouvidos à CGTP, neste caso, é um horror, é um desastre. E é por isso que eu digo que o Governo tem que ir revisitar aquele regime legal do layoff, porque não está bem, não se adapta à realidade, está cheio de burocracia. Quando as empresas puderem fazer aquilo, já morreram. E agora vamos concretamente às empresas. Bom, é difícil fazer aquilo? É difícil criar um regime especial que responda aos problemas das empresas? Sem dúvida. Pense nisto. Você criou uma empresa... Eu tenho um amigo que lançou uma pizzaria recentemente em Lisboa. Imagina o que é o esforço de investimento, os custos financeiros, e de repente, de um momento para o outro, você tem 0 clientes. É óbvio que isto é difícil. É óbvio que é complicado você, de um momento para o outro, dizer, eu fiquei sem clientes, como é que eu vou pagar os apoios à banca? Como é que eu vou pagar o IRC? Como é que eu vou pagar a segurança social dos meus trabalhadores? Eu acabei de mandá-los para casa, fechei as portas. Está a ver o problema? Para as empresas, 2 semanas já é tarde. 1 mês para uma empresa já é tarde. Quando a pessoa acordou, já a empresa está sem cash. O cash, a tesouraria. Sabe o que é tesouraria? É você abre a caixinha e tem lá dinheiro para pagar fornecedores, para pagar a assistência social, para pagar os salários. Chama-se isto tesouraria. Quando uma empresa perde tesouraria, morre. O Governo está muito bem. O Primeiro-Ministro esteve muito bem ontem, a referir-se ao problema e tentar encontrar as pessoas para o problema. Mas o que está a ser feito não chega. E, portanto, este update vai ter que ser feito nas próximas semanas e eu, sinceramente, espero que seja feito o mais depressa possível. Porque nós precisamos de evitar o encerramento dramático, rápido e em número elevado de empresas.
Pensa noutra questão. Turismo. Pá, já viu bem qual é o peso do turismo na economia portuguesa? Olha, no valor acrescentado, na riqueza criada e no emprego. Imagina uma situação em que uma empresa depende do 30, 40, 50 turistas que todos os dias vêm parar à sua porta. Como sabe, fronteiras fechadas. Pessoas não circulam. Turismo, caput. Diga uma coisa. Quanto tempo aguenta uma empresa numa situação destas? Semanas. Percebe? Portanto, vou repetir uma coisa que ando a dizer há dias. Estes sacrifícios vão ter que ser feitos com a ajuda do Estado, com a ajuda da União Europeia, com a ajuda dos trabalhadores e com a ajuda das empresas. Pá, um pedido que eu quero fazer. Aquelas empresas que ainda tiverem tesouraria, epá, não deixem, mesmo que se reduza, não deixem de pagar salários. Isto é aqueles momentos em que nós precisamos dividir os sacrifícios em sociedade. Não vamos ter muitos lucros hoje, azar. Para o ano não haverá vida. Agora, o que não haverá vida é essa empresa fechar, porque entretanto mandou-se para a rua os trabalhadores todos, deixou-se de elaborar e não se teve a preocupação de precaver o que vai acontecer daqui a 6 meses. Portanto, para as empresas isto é que é a coisa mais importante. Senão, o nosso desemprego de 6 e pouco por cento vai disparar para 12, percebe? Ou mais. E é isso que a gente dramaticamente precisa de evitar. Bom, ponto seguinte. Eu não tenho estado aqui a seguir exatamente todos os pontos daqui, bem, enfim. Para aqueles que duvidam da Europa, e que chamam todos os nomes àquela malta, e aquela tipa a Merkel, e aos alemães, e não sei das coisas, veja de forma exemplar como a Europa está a trabalhar. Exemplar! Primeiro, não se fechou fronteiras sozinho. Houve reuniões de Conselhos de Ministros para coordenar isto tudo. Houve alguns países de malucos. Há sempre malucos nesta terra. Há sempre gajos que têm o complexo do isolacionismo e do império que acham que eles mandam sozinhos na sua terra. Não perceberam que o mundo já não se funciona assim. Ainda não perceberam. Boris, também serve para ti. Mas enfim, tu és um idiota. Bom, é este o problema. A União Europeia, apesar de tudo, está a funcionar. É a nossa sorte. Se nós não tivéssemos BCE, se nós não tivéssemos União Europeia neste momento, se nós não tivéssemos o peso da Alemanha por trás disto tudo, estávamos desgraçados. Ouviu bem? Escreve isto. Desgraçados, com todas as letras e letra maiúscula. Nós só não tivemos um disparo das nossas taxas de juros para 10% ou mais porque temos o BCE por trás. Percebe? A Grécia é a mesma coisa. A Espanha, idem. A Itália, então a Itália seria uma desgraça completa. Era o fim da União Europeia. Era o fim do euro. Se a Itália fosse para o charco neste momento. Bom, moral da história. A União Europeia está a funcionar. Mas as ajudas que nós vamos poder dar à economia neste momento estão a ser coordenadas com Bruxelas. Percebe? Veja esta coisa fantástica ontem. O BCE... A Barbie, na semana passada, tinha sido acusada de a gaja não percebeu o problema, não sei das quantas. Eu vi aqui muita gente com comentários, aquela tipa, isto, aquela tipa, aquilo. Eu realmente acho que ela é algumas coisas a manualidade. Mas ela percebeu o problema. A senhora Lagarde, ontem, anunciou que o BCE vai disponibilizar 750 mil milhões de euros. Ouviu bem? 750 mil milhões de euros. Para quê? Para ir comprando dívida pública. Aqui para nós. É para manter as taxas a zero, está a perceber? Porque se as taxas não tivessem zero, os Estados faliam imediatamente. Talvez exceção da Alemanha e da Holanda. O resto ia tudo para o charco. França, Itália, Espanha, Portugal, Grécia, esta gente ia toda para o charco. Ouviu bem? 750 mil milhões de euros. Isto quer dizer alguma coisa. Isto quer dizer que nós em conjunto funcionamos. Sozinhos estamos perdidos. Agora veja só a coragem do BCE. Aqueles 750 mil milhões de euros vão servir até para comprar dívida da Grécia. A dívida da Grécia, embora o país tenha feito uma viragem brutal nos últimos 3 anos, uma parte dela começou com aquele senhor que dizia que não ia por austeridade, Alexis Tsipras, e depois viu-se, a Grécia melhorou muito, mas ainda a sua dívida não estava naquele grau de poder ser comprada, grau de investimento. O BCE disse ontem que vai comprar dívida da Grécia, percebe? Imagine só isto. Isto não existia há 10 anos. Isto não existia há 5. Não me venham com tretas que a Europa não serve para nada. A Europa é a nossa salvação.
E no momento em que você vai começar a assistir a gente, sobretudo a extrema-esquerda em Portugal e na Europa, a dizer pá, acabem com isto, ponham as fronteiras, não sei quantos, a União Europeia não serve para isto. Bullshit. A União Europeia é a nossa salvação e é a salvação da Europa. É bom que a gente nunca se esqueça disto em Portugal. Nós, sem eles, estamos desgraçados, percebe? Bom, e para você perceber a dimensão do problema, e Nossa Senhora, já vamos com 26 minutos, está uma vergonha hoje. Eu não quero terminar sem isto. A senhora Merkel, a quem tanta gente chamou nomes. João Santos, são 6.500 pessoas em direto, muito obrigado por estar a referir isso e obrigado pelo seu apoio também. Aquela gente que chamou todos os nomes à senhora Merkel, de há 10 anos a esta parte. Eu acho que neste momento deviam ajoelhar-se, acender uma velinha e pôr assim as mãozinhas à senhora. Porque quem está a aguentar a Europa, quem dá credibilidade a isto tudo, é a senhora Merkel. É a Alemanha. Veja a coragem desta mulher que está em fim de mandato. Percebe? A senhora, sabendo que tem um governo dividido, sabendo que está de saída, sabendo que não ouviu o Parlamento nem ouviu os alemães, teve-os no sítio para dizer assim, obrigações europeias? Sim, vamos pensar nisso agora. Se você se recorda, as obrigações europeias eram aquilo que os alemães nem queriam ouvir falar. Percebe? Anátema. Os partidos políticos alemães, inclusive os mais progressistas como o SPD, progressistas, não queriam tocar no assunto. A senhora Merkel teve-os no sítio para vir dizer vamos pensar no assunto. Talvez seja a hora. Vejam só isto, percebe? Os alemães que nós andamos a insultar, os tipos mais credíveis do mundo em matéria de finanças públicas, os tipos com o Banco Central mais independente do mundo que nos ensinaram a nós tantas coisas, estes senhores estão a dar uma lição de liderança. Isto, sim, é Europa. E esta Europa existe e vai florescendo e vai crescendo, apesar de tudo o que nós andamos a dizer que não serve para isto, não serve para aquilo. Há malucos em Portugal, inclusive da direita, mas à direita, que acham que aquilo não serve para nada. Não estão a perceber. A Europa é a nossa salvação. Acendam uma velinha, ponham as masinhas para cima e digam assim, obrigado, Sra. Merkel. Percebe? Porque senão, nesta hora, a esta hora, estávamos no charco. Bom, chegámos ao final do programa de hoje com 6.700 pessoas em direto. Tirem-me aí um screenshot, se faz favor, que é para eu depois ficar com uma recordação disto. Recorde de audiência novamente. Recorde de audiência ontem no Think Tank. Eu quero recomendar uma coisa. Vá ver o Think Tank de ontem. Espetacular. Jorge Barrão, Joaquim Guiar deram uma lição de análise sobre o problema, mas está lá o que vai acontecer a seguir. A sério, vá lá ver. Está lá o que vai ser o pós-crise, ok? Nunca encontrei um think tank tão interessante, tão bem explicado como aquele de ontem. Vale a pena ir lá ver. Apesar do risco que nós corremos por estarmos a fazer aquilo presencialmente. Bem, não se esqueça, cumpra as diretrizes das autoridades. Eu também vou cumprir. Hei de sair só quando for mesmo preciso. Mas há uma coisa que quero dizer. Já agora, para o final, fica aquele pedido de sempre, colocarem um gosto e fazer partidas nas redes sociais. Aos que estão a ver, que são o recorde, e àqueles que vão ver. Dizer-lhe que amanhã, às 8 da manhã, cá estarei para lhe atazanar o juízo. Até lá, cumpra a lei. Stay safe. Obrigado, com licença, e até amanhã às 8.